Pessoal, neste ano de 2025 eu vou completar 2 anos que eu venho investindo na Bolsa de Valores. E eu tenho muitos amigos que me perguntam se vale a pena investir, quanto que rende, né, investir na Bolsa de Valores, quais seriam, né, as melhores empresas para estar comprando neste momento. Eu sempre falo, né, que para quem está começando, você precisa buscar empresas lucrativas, perenes, que tenham a menor volatilidade na Bolsa de Valores e que pagam, né, bons dividendos. Então no vídeo de hoje eu vou responder uma curiosidade que muitas pessoas têm, né? Eu vou trazer aqui quanto que rende investir 5, 10, 15, 20, 50, 100 mil reais no Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma excelente empresa que encaixa muito, né, nesse perfil de ser um banco que é muito lucrativo, que é perene, tem baixa volatilidade e sempre entregou bons resultados. Na minha visão, é um dos melhores bancos aqui do Brasil. E todo investidor, até os mais experientes e os iniciantes, sempre estão buscando investir na empresa. Óbvio, galera, que o que eu estou dizendo aqui não é uma recomendação de investimento nem compra. Eu estou trazendo aqui uma opinião em relação à empresa. Então no vídeo de hoje nós vamos projetar um resultado do quanto, né, que seria esse rendimento do Banco do Brasil. E esse vídeo ele está muito bacana, tá? Eu tenho certeza que você vai se surpreender, não só com a análise que eu vou fazer aqui, mas com o conhecimento que você vai adquirir, porque eu tenho absoluta certeza que nenhum outro vídeo no YouTube vai estar tão completo como esse. Olha só a planilha que eu vou preencher aqui com vocês. Inclusive, ó, essa planilha eu vou estar disponibilizando, vou compartilhar para quem curtir e comentar aqui abaixo, falar assim, ó, eu quero. Aí eu vou estar disponibilizando essa planilha e não esqueça, né, de dar aquela curtida no vídeo para poder também me ajudar. Mas olha só, a gente vai preencher essa planilha, inclusive nela eu vou trazer aqui uma metodologia de cálculo do preço teto para poder, né, nos orientar para identificar melhores momentos de compra, por exemplo, do Banco do Brasil. Eu utilizo essa metodologia para poder indicar o melhor momento. Então a gente vai preencher nessa tabelinha aqui abaixo, para poder dizer qual que seria um momento interessante para comprar o Banco do Brasil para obter um retorno aí mínimo satisfatório, tá bom? Então galera, olha só, essa planilha está bem completa, a gente vai fazer um resultado projetivo do Banco do Brasil para 2025 e preencher quanto que rende atualmente, né, investir no banco, quanto que rendeu se você tivesse feito isso, né, lá atrás, há 10 anos atrás. Além disso, vamos calcular quanto que você precisaria ter de ações do Banco do Brasil para ter todo mês R$ 1.500 caindo na tua conta, ou seja, um salário mínimo aí por mês. E já peço que se você também não é inscrito, se inscreva no meu canal, que eu estou compartilhando, né, minha jornada rumo à liberdade financeira por meio dos investimentos em ações. E já te digo que nesses 2 anos que eu venho investindo, não tenho nenhum arrependimento até aqui, muito pelo contrário, me arrependo de não ter iniciado isso antes. Galera, para a gente começar, eu vou tentar elucidar um ponto que faz muita confusão, né, antes da gente preencher essa tabela, que é a diferença entre valorização e rendimento. Todo investidor iniciante, ou inclusive alguns que já iniciaram na Bolsa, acham que você só ganha na Bolsa de Valores quando uma ação se valoriza. Ou seja, você compra 10 e vende ela a 15 reais. Você teve aí 5 reais, né, de valorização. Mas a verdade é que quando você se torna sócio, né, de um negócio, você também tem direito ao lucro que é distribuído, né, aos acionistas da empresa. É o que nós chamamos, né, de dividendos ou JCP. Vou te mostrar isso na prática. Eu estou aqui, né, no meu MyProfit, que é onde eu consolido, né, toda a minha carteira. Deixa eu só mostrar para vocês, ó. Eu tenho uma carteira já de 94 mil reais investidos, né, na Bolsa de Valores. E o Banco do Brasil, galera, é uma das minhas posições que eu tenho aqui em carteira. Deixa eu filtrar ele aqui, ó. Eu tenho 236 cotas, né, e o meu preço médio é de R$ 26,44. Neste momento, o banco está custando R$ 29,76, ou seja, aqui eu estou tendo, né, uma valorização de 12,54%. Isso aqui, de fato, é valorização. Mas o Banco do Brasil ele também distribui lucros, ele distribui dividendos. Então, além desse ganho que eu tive de R$ 782, olha só, deixa eu abrir aqui para vocês, Banco do Brasil, está carregando aqui. Ó, então eu tenho, né, 236 cotas, 26,44 e está custando 29,76, ou seja, resultado 782. Mas, galera, descendo aqui abaixo, né, olha só, proventos recebidos. Eu já recebi na minha conta, né, lá na conta de investimento que eu possuo na corretora, mais R$ 303 de dividendos que o Banco do Brasil me distribuiu. Então, além daquela valorização que eu tive, eu ganhei mais R$ 300 aqui do banco, porque eu me tornei sócio e passei a ter direito, então, dessa distribuição de dividendos. Então, para uma valorização, retorno total, eu precisaria, né, somar 303 mais R$ 782 que eu recebi, que daria algo aqui entre R$ 1.080, R$ 1.083 de valorização. E eu investi, né, em Banco do Brasil pouco mais de R$ 6.000, ou seja, 6.240. Então, pessoal, isso é valorização e rendimento. É o duplo ganho que você tem ao investir numa empresa.
E o mais importante é o rendimento, ou seja, o provento que você recebe. Porque essa valorização, ela é consequência disso. Se uma empresa está tendo lucro, ela está crescendo seus resultados, ela mais se valoriza e você também mais ganha dividendos, se é uma empresa que paga, né, bons dividendos. Então vamos preencher a nossa tabelinha, porque nesse primeiro quadrinho a gente vai trazer o rendimento, ou seja, quanto que você estaria recebendo de proventos, desconsiderando, né, a valorização, se você tivesse investido, né, 5, 10, 20, 50, 100, 200 mil reais em Banco do Brasil, beleza? Mas antes, né, galera, vamos preencher esse quadrinho aqui ao lado, porque ele é extremamente importante para que a gente encontre qual que seria este rendimento projetado para o Banco do Brasil agora em 2025. Então vamos começar, pessoal, preenchendo o lucro líquido de 2024. Essa informação a gente consegue obter lá no site do RI. É só você digitar BBAS3RI e vir aqui, ó, central de resultado. Aqui abaixo a gente tem, ó, análise do desempenho. Vamos clicar no quarto trimestre de 2024 e vai abrir então este relatório, né, que é a análise do desempenho. Vamos descer, já está lá na página 13. Deixa eu ir direto aqui para ganhar tempo. Aqui, ó, desempenho, né, do Banco do Brasil, ó, lucro líquido ajustado. Vamos pegar aqui, ó, 2024, 37,896 bilhões. Vamos preencher isso na nossa planilha. Pronto. Agora a gente vai calcular o lucro estimado para 2025. Aqui, galera, na fórmula aqui ao lado, eu coloquei uma taxa de crescimento. O que seria isso, né? Ou seja, em relação a 2024, quanto que eu planejo crescer o lucro líquido para 2025. Estou considerando aqui apenas 1%, que é um crescimento bastante modesto. Aqui nas projeções que o banco divulgou para 2025, ó, na página 15 do relatório, ele projeta ter um lucro líquido entre 37 bilhões e 41 bilhão. Esse ano, inclusive, os bancos, né, têm divulgado resultados melhores, crescendo taxas acima de 2 dígitos, né, neste primeiro trimestre. Mas vou ser bastante conservador, vou utilizar aqui um crescimento de 1%. Você pode, né, simular com 2, 3, ficar à vontade, com a estimativa que você acha mais provável de se concretizar. E agora a gente vai procurar, né, a quantidade de ações, ou seja, o número de papéis que o Banco do Brasil tem. O que a gente vai fazer? Você vai lá no Google, digita BBAS3 Investidor 10, você clica aqui, ó, no primeiro link que aparecer. Então a gente tem aqui algumas informações, né, do Banco do Brasil. E é um site, né, bastante interessante este do Investidor 10 para te auxiliar a avaliar se o banco está barato, se está caro, alguns indicadores importantes. Eu não vou passar, né, por eles. Aqui nos principais, o PVP é 0,95. Isso aqui significa que o banco está descontado, ou seja, está abaixo do seu valor patrimonial. É como se você comprasse um carro que custasse 100 mil reais, você paga 95 mil reais nele, ou seja, você está comprando abaixo do que de fato ele vale, tá? E vamos descer aqui, ó, clicar em empresa. Vamos descer um pouquinho mais abaixo, aqui, ó, informações sobre a empresa. Ó, número total de papéis. O que a gente vai fazer? Vamos clicar aqui, ó, valores detalhados. Então, vamos copiar essa quantidade de papéis que o banco tem e preencher aqui na nossa planilha. Agora a gente vai calcular o LPA. LPA significa lucro por ação, que é o resultado, né, da divisão do lucro líquido dividido pela quantidade de papéis que o banco possui. Então temos o LPA de 6,68, ou seja, para cada ação o banco está gerando R$ 6,68. Agora, pessoal, vamos calcular o payout. O payout é quanto desse lucro líquido que foi gerado, né, por ação o banco vai distribuir para o acionista. E onde então nós conseguimos, né, obter essa informação? Existem duas maneiras. Você pode pegar uma média histórica, aqui no Investidor 10 você tem essa informação histórica. Descendo aqui abaixo, ó, na tela de indicadores, você tem, ó, payout. Clicando aqui você tem um payout, né, histórico. Recentemente, inclusive, o banco, né, tem pago um payout acima, né, de 57%, que tem sido a sua média, mas ele girava em torno de 38, 31, 40, 40, 56, 57, mas eu acho que é melhor a gente pegar essa informação direto da fonte. Você vai vir aqui, ó, em central de resultados do banco e você vai na página, ó, de fatos relevantes e comunicados. Descendo aqui abaixo, ó, nós temos payout 2025 e datas de pagamento. Vamos clicar aqui. Ó, aqui a gente tem um fato relevante que foi divulgado pelo Banco do Brasil dizendo o quanto que ele iria distribuir em 2025 do seu lucro e quais seriam as datas de pagamento. Então vejam que entre essas datas que eu estou mostrando, que é a data de pagamento, sempre vai ter pagamento de dividendo entrando na sua conta se você tiver, né, posição em Banco do Brasil. Aqui em cima, pessoal, a gente tem aqui a informação, ó. O Conselho de Administração, né, aprovou o intervalo de payout entre 40% e 45% para o exercício de 2025. Vamos para a nossa planilha. Eu vou utilizar 40% aqui de payout. Ele disse que poderia pagar de 40% a 45%, você é mais conservador. Isso aqui você depois pode até mudar para 45%, 42%. Ah, Hilton, vou utilizar 43%. Fique à vontade.
mas eu vou ser o mais conservador possível. Agora, pessoal, a gente vai calcular o DPA, ou seja, o quanto, né, desse lucro, de fato, ele vai ser distribuído para o acionista com base no seu payout. É só a gente multiplicar, ó, o LPA vezes 40% do payout, ou seja, R$ 2,67. Então, para cada ação, é estimado que o banco vai devolver para o acionista R$ 2,67 do lucro líquido. E a gente vai procurar, então, a cotação atual. A gente vai fazer uma função aqui, ó, Google Finance. E a gente vai procurar o código do BVMF, dois pontos. Vamos marcar aqui essa célula e a gente vai buscar o preço. Pronto. Galera, essa função aqui já é automática. Essa planilha está vinculada à cotação real, né, do banco. Então, toda vez que você abrir ela, ele vai estar mudando aqui a cotação conforme as negociações vão acontecendo. Então, isso aqui já está automático, tá? É só você não mexer nessa fórmula depois que vai permanecer como tal. E agora a gente vai calcular o dividend yield. O que é o dividend yield? É, em relação ao preço atual, o quanto que esse dividendo, ou seja, esse rendimento, ele representa. Ou seja, qual que seria esse percentual? Que é o resultado, né, de 2,67, que é o DPA, dividido por 29,76, que é o valor do banco neste momento. Então, temos um dividend yield de 8,98%, que é um excelente yield, tá, galera? Yield acima de 6% é muito bacana. E no caso do Banco do Brasil, sempre teve um yield aqui muito interessante. Perfeito, então vamos preencher nossa tabelinha para ver quanto que rende investir estes valores aqui no Banco do Brasil. Então vamos pegar aqui, né, o DPA que a gente preencheu ao lado, tá aqui, ó, 2,67, perfeito, né, já preencheu todas as colunas. Agora a gente vai na quantidade de ações. Então, o que a gente vai fazer? Dividir R$5.000 investidos dividido pelo preço da cotação atual. Ou seja, com R$5.000 você compra 168 ações. Com R$20.000 você compra 672 ações. Com R$200.000 você compra 6.720 ações. Agora, então, nós temos já o nosso rendimento anual preenchido. O que é esse rendimento? É o resultado da multiplicação, né, da quantidade de ações vezes o seu DPA. Ou seja, se você tiver investido R$5.000 no Banco do Brasil, você tem um rendimento anual estimado de R$448. E traduzindo isso para valor mensal, valor médio, de R$ 37,40. Lembrando que o Banco do Brasil não paga, pessoal, dividendo mensal, tá? Ele paga de forma trimestral, conforme esse comunicado que ele divulgou. Mas aqui só estou fazendo uma média do quanto que você teria, né, caso você recebesse. Então, se você tivesse investido R$10.000, você estaria com rendimento mensal médio de R$ 74,81, R$100.000 investidos, você teria um rendimento de R$ 748, 200 mil, R$ 1.496. Ou seja, esse rendimento médio mensal de R$200.000 investidos é quase um salário mínimo. Ou seja, para que você tenha garantia de um salário mínimo todo mês, aproximadamente, você teria 6.720 ações do Banco do Brasil. Isso iria proporcionar a você, então, este dividendo cair na sua conta sem você precisar trabalhar. Isso aqui seria um adicional extra, né, na sua conta todos os meses, além, né, pessoal, da valorização da ação que poderia ocorrer neste período. Agora imagine que você tenha feito esses investimentos, mas há 10 anos atrás. Quanto será que você não estaria recebendo hoje, né, de dividendo? Então vamos calcular aqui, ó, para a gente obter, a gente vai preencher agora essa coluna, né, rentabilidade. O dividend yield, né, nós já encontramos, que é 8,98. Então, vamos buscar preencher aqui, que a gente vai ter, então, o rendimento que teria o Banco do Brasil. A gente consegue obter essa informação aqui, né, no site do Investidor 10. E nós temos aqui, ó, a rentabilidade, né, do Banco do Brasil nos últimos 10 anos, 315,06%. Vamos preencher aqui, ó, 315,06%. E vamos arrastar a nossa fórmula. Perfeito. Ó, então, se você tivesse investido R$5.000, este seu patrimônio teria multiplicado, ó, mais de 3 vezes, estaria valendo agora R$15.000, e estes 15.000 investidos atualmente, você teria um rendimento médio mensal de R$111, R$117. Lembra, se você tivesse investido agora, seria 37? Ou seja, com o passar do tempo, isso vai se valorizando. E, inclusive, né, você teria que reinvestir os dividendos para poder crescer o teu patrimônio. Se você tivesse investido R$10.000, você estaria com rendimento médio mensal hoje de R$235, considerando, né, o reinvestimento dos dividendos. E se você tivesse investido R$100.000, teu patrimônio hoje era de pouco mais de R$315.000.
e este patrimônio iria gerar para você R$ 2.356 de dividendo. Muito bacana. Isso aqui é o efeito, né, dos juros compostos, e essa rentabilidade que o Banco do Brasil trouxe nos últimos 10 anos é de longe muito superior que você vai encontrar aí na renda fixa, no Tesouro Direto, investido. Se você tivesse deixado seu dinheiro na poupança, você não teria nem 50% direito aí de rentabilidade. Mas olha só o quanto, né, que o banco se valorizou aí nos últimos 10 anos e o quanto, né, que ele vem entregando de rendimento. Agora, galera, vamos calcular se de fato, né, faz sentido investir no Banco do Brasil, considerando, né, que a cotação atual ela está em R$ 29,76. Porque pode ser que, olha, eu estou pagando caro demais no banco, né? Por mais que o banco seja muito lucrativo, ainda assim, R$ 29,76 pode ser um valor alto. E talvez não seja uma boa decisão neste momento para estar comprando o Banco do Brasil, e seria necessário talvez aguardar aqui um melhor momento para investir. Como que eu faço para poder definir qual que seria, né, este melhor momento? Através do preço teto. Eu trouxe aqui um gráfico, né, que traz a evolução anual do lucro líquido do banco, estimando, né, o resultado para 2025 e 2026, e eu faço uma média do dividendo histórico mais o projetivo que o banco, né, me pagou, para que eu tenha um mínimo de um retorno. Então, como que eu calculo? Olha só, aqui já está tudo de forma automática também, tá, pessoal? Eu tenho, né, a quantidade de papéis do banco de 2018 até 2026, eu tenho o LPA, que é o lucro por ação calculado, o payout, quanto que o banco pagou, e o nosso dividendo. O preço teto, galera, nada mais é do que a divisão do DPA, ou seja, vamos pegar aqui 2023 como exemplo, é a divisão do DPA pelo dividend yield mínimo que eu exijo de retorno do banco, ou seja, para que eu tenha um retorno mínimo garantido todos os anos, com base, né, nos resultados que o banco entrega, eu estimo qual que seria esse preço ideal para pagar. Então, dividindo 2,48 por yield mínimo de 9%, que é o meu alvo aqui, eu chego então no preço teto aqui, ó, de R$ 27,58. Isso para o ano de 2023. Eu utilizo na minha metodologia o histórico dos últimos 3 anos, mais o projetivo dos próximos 2 anos. Neste caso seria o histórico de 2022 até 2024, e projetivo de 2025 e 2026. E eu tiro a média, ou seja, o preço teto médio que eu encontrei nesse período, que é justamente esse daqui, ó, R$ 28,34. Ou seja, para que eu tenha a garantia de um retorno mínimo aqui de 9% em dividend yield, eu aceito pagar no máximo R$ 28,34 em Banco do Brasil, e considerando, né, que a cotação está em 29,76, ou seja, ela está acima do meu preço teto. Neste caso, eu não compro o Banco do Brasil. Eu só compraria ele se ele estivesse me dando margem de segurança, ou seja, abaixo de 28,34. Ah, Hilton, mas 9% é um retorno muito alto que você está exigindo. Vamos simular aqui, ó, considerando 8%, o preço teto passa para 31,89. Neste cenário, aí sim o Banco do Brasil está descontado, né? Você estaria pagando 29,76 frente ao seu preço teto de 31,89. Eu sou mais conservador, o Banco do Brasil é um banco que é muito lucrativo, trouxe muito resultado, mas ele tem um governo federal como seu controlador principal. Então, existe um risco aqui governamental, embora que, por exemplo, esse ano o banco ainda disparou, mesmo tendo um governo mais alinhado, né, à esquerda, ainda assim o banco trouxe bons resultados. Mas eu mantenho aqui meu conservadorismo com os 9%. Aqui fica à vontade para você simular, só você alterar aqui o dividend yield mínimo, que a planilha ela vai recalcular aqui o preço teto histórico e também o projetivo. E aqui acima, lembra que a gente utilizou um payout de 40%, mas você poderia utilizar um payout também aqui, ó, de 45%, e você teria um dividend yield mínimo neste momento, estimado, né, de 10,10%, isso mudaria aqui os teus rendimentos. Então, com R$200 mil investidos, por exemplo, você teria aqui, né, um rendimento médio mensal de 1.683. Então, galera, fiquem à vontade, né, para poder mexer nessa planilha. Você pode, né, mexer aqui, ó, no payout, você pode mexer aqui na taxa de crescimento do lucro, que isso tudo vai influenciar no rendimento aqui. Então, essa simuladora está toda interligada, tá? Lembre que para compartilhar ela, você tem que comentar abaixo, eu quero, e também curtir esse vídeo, tá bom? Pessoal, o Banco do Brasil, na minha opinião, é um excelente banco, né? Eu tenho ele em carteira, eu já mostrei aqui para vocês, ó, né? Eu venho comprando o banco desde 2024, aqui tem todos os meus lançamentos, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, desde 2024, ó, 21/3 de 2024, minha última compra foi 29/11, até quando eu vinha comprando o banco. Então é um banco que eu invisto, para mim é um banco muito interessante, né? Ele está bastante descontado, ó. Aqui abaixo nós temos, né, alguns indicadores importantes dele, o PVP de 0,86, o PE de 4,40, na minha visão é um banco excelente, tá? E
Mais uma vez, reforço que isso aqui não é uma recomendação de compra nem de venda, é apenas uma análise educacional. Estou te ensinando a como calcular e a como você pode obter o rendimento de uma ação. Essa planilha, vocês podem mudar ela, vocês podem simular Petrobras, pode o Itaú, o Banco do Bradesco, Santander, enfim, vocês podem usar ela como uma ferramenta para te ajudar a calcular de outras empresas, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha te ajudado a elucidar um pouco mais sobre quanto que rende, né, investir em Banco do Brasil, e também não só ele, mas te ensinado a fazer esse cálculo para outras empresas. Se você gostou do vídeo, mais uma vez eu te peço, né, que deixe esse like, isso me ajuda bastante. Eu preparei esse material com muito carinho para poder também ajudar você a tomar melhores decisões. E se inscreva no meu canal se você não é inscrito. Eu sempre estou compartilhando aqui publicamente, né, a minha jornada rumo à independência financeira. Você pode ver os vídeos anteriores que eu venho postando, onde eu mostro com mais detalhes a minha carteira, a rentabilidade que eu estou tendo, enfim, toda a estratégia, né, que eu utilizo para poder investir em ações. Volto a dizer que eu estou muito satisfeito e não me arrependo em nada, muito pelo contrário. Meu arrependimento era de não ter começado isso antes, tá bom? Forte abraço, até a próxima, muito obrigado, valeu!